Deus e Pai, nós nos aproximamos da Tua Palavra na expectativa de sermos alimentados por ela. Amém. Senhor, nós queremos aprender, não para ficarmos cabeçudos, mas para Te conhecermos mais e melhor, Senhor. E ao mesmo tempo que Te conhecemos, nós sejamos transformados pelo poder da Tua Palavra e da operação do Teu Espírito na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, ilumina-nos os olhos da nossa mente e do Espírito para entendermos a Tua Palavra. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ora bem, então, como já foi dito, existe 4 grandes questões que o ser humano coloca. Quem sou eu? O que estou aqui a fazer? O que há de errado com este mundo? E qual é a solução? E para responder a estas 4 grandes perguntas da humanidade, Moisés, aqui em Gênesis, está a escrever quem é que nós somos, quem era o povo de Israel, não é? Quem era o povo que saiu do Egito, que Deus libertou com uma mão poderosa, e quem eram eles? E vimos que o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Logo, de um modo geral, no primeiro capítulo, foi falado que o ser humano será criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, contrastando com todos os mitos religiosos do Egito, tudo aquilo que o povo conhecia. Moisés está a declarar-lhes que o povo de Israel, e claro para nós também, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, e por um Deus que tem o propósito de abençoar, que tem um propósito de estar em comunhão, um propósito de dar forma e de encher, ao contrário dos deuses que eles estavam acostumados a ver pelos egípcios e alguns também a venerar, que se não fizesses como eu quiser, então é a destruição. O medo é da destruição. E então Moisés mostra um Deus criador, um Deus de amor, um Deus de ordem e de paz, um Deus que dá forma e que enche aquilo que ele deu forma. Ele criou os reinos, o céu, os mares, a terra, e ele depois os encheu e abençoou e disse que era bom. E agora, aqui a partir do versículo 5 no capítulo 2 diz assim: E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então vemos que Deus criou o aspecto físico do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, ou o espírito de vida. Então, o corpo e o espírito e a alma. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E eu acho, ao estar a ler esta passagem, eu acho engraçado que Deus é que plantou. Que o trabalho foi iniciado por Deus. Deus criou, não é? Todas as coisas. Deus colocou a semente e Deus trabalhou no jardim do Éden. Deus trabalhou. E é engraçado porque sempre que eu leio esta passagem, parece que ouço, entre aspas, Jesus a falar: o meu pai trabalha até agora. Quando ele diz, o meu pai trabalha. Deus, ao contrário dos mitos em que os deuses eram apenas para ser servidos, o ser humano era um escravo dos deuses, na verdade vemos que Deus trabalha. Antes de pôr o homem a trabalhar, Deus trabalha. Dá o exemplo. Deus trabalha. Isto é um Deus. Moisés está a mostrar um Deus completamente diferente daquilo que o povo israelita já tinha
conhecido e nós também. E muita gente não conhece este Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele espera. É uma promessa de Deus, porque algumas pessoas têm a ideia que Deus está lá sentado, passa o dia todo sentado no trono, a tomar decisões. mas não. Ou então a beber um chazinho calmante, um chazinho de camomila para acalmar os nervos de ver tanta borrada cá em baixo. Mas não é isso. Deus trabalha. Deus trabalha. Então, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vemos aqui três árvores. Árvore boa para comida, árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois diz, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. E isto faz-me lembrar quando Jesus, na festa, se coloca de pé e diz, quem tem sede, venha a mim e beba. E aquele que crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. É o que esta passagem me faz logo lembrar, estas palavras de Jesus. É o rio Éden, é Cristo, é fé em Cristo que rega o jardim, que rega o nosso ser, que rega a nossa vida. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bedélio e a pedra sardónica, e o nome do segundo rio é Giom. Este é o que rodeia toda a terra de Cush, a Etiópia. E o nome do terceiro rio é Idkel. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto é o rio Eufrates. A mim faz-me lembrar norte, sul, este e oeste. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então vemos aqui a primeira função do homem. Era lavrar o jardim e guardar o jardim. Por isso é que o trabalho não é uma maldição. Não, o trabalho é uma trabalho é uma bênção. Foi criado por Deus porque o próprio Deus trabalha. E ele colocou o homem no jardim para o lavrar e guardar. Porque o trabalho dá uma satisfação ao ser humano. Assim como deu a satisfação de criar e de trabalhar a Deus, porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, nós também deveríamos ter prazer no trabalho, ter prazer em trabalhar. Agora, claro, cada coisa é no seu lugar, porque quando Deus dá o exemplo, ao 7º dia Ele descansou de toda a obra que fizeram. E nesse descanso... E o descanso também é bom, não é? É mandamento, não é bom, hoje é mandamento. O feriado, para quem teve feriado, é sempre bom. É sempre bom. Então, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E chega aqui a um ponto de, digamos assim, de tensão. Deus dá uma ordem. Diz mesmo, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, havia, como já vimos, a árvores para comida, a árvore da vida, certo, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Destas 3, apenas uma, ou seja, 1/3, digamos assim, correspondente a 1/3 das 3 principais, apesar de para comer, pressupõe-se que havia muitas de comer, mas nestes 3 tipos, apenas um tipo ficou interdito ao homem, naquele momento, de comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Porquê? Porque haveria uma consequência, e atenção, que era uma consequência, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sim. Havia uma consequência, e eu volto a referir, consequência e não uma maldição. Exato.
Havia uma consequência da desobediência. Já agora aproveito só para dizer que esta ordem de Deus foi dada ao homem e a mulher ainda não tinha sido criada. Mas só uma Sim, parte. o que parece é que foi o homem que foi colocado no jardim e que estava sozinho. Eu só estou a realçar isso porque mais tarde depois eu gostaria de falar uma coisa muito importante. Isto porquê? Porque lá está, como vamos ver ao longo de Gênesis, especialmente aqui nesta parte, onde é aberto o plano e depois ele fecha o plano. Não é? Então, ele abriu o plano de que aliás, havia um foco, havia trevas, o Espírito pairava sobre as águas e depois o que é que Deus disse? Deus disse, haja luz. E ele começou a dar forma, ele começou olha, isto e aquilo, e começou a abrir mais e mais e mais. E depois ele disse, vamos fazer o homem. Então, e depois o que é que ele disse? No versículo 27, o capítulo 1 diz que ele criou o homem, à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Portanto, isto é um plano geral, plano todo aberto. Deus criou tudo. E depois... Agora vai entrar nos pormenores. Vai entrar exatamente nos pormenores. Então, ele deu esta ordem ao homem. Então, versículo 18, vamos adiante. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idónea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Eu vou aqui abrir um parênteses no seguinte. Há pessoas que dizem assim, que Deus chamou Adão para dar um nome, que Deus deu ao Adão a tarefa de chamar um nome individualmente. Como nós temos animais, como por exemplo nós agora temos 2 animais de estimação, tínhamos a nossa cadela, a Nala, e agora temos o nosso cão, que é o Serra. E é um nome específico, portanto a Nala é uma cadela, são ambos cães, mas um é feminino e chamamos Nala e o outro é masculino e chamamos Serra. E portanto cada pessoa que tem mais do que um animal de estimação ou que tenha só um tem sempre um nome para dar. E que este foi o tipo de nome que Adão trouxe. E vejam aquela mente de Adão para dar nome a toda a gente. Ou outros dizem, não, que Deus deu ordem ao Adão para dar nome à espécie. Isto é relevante? Eu acho que não. Portanto, não vou parar aqui a dizer o que é que era ou o que é que era. Deus disse a Adão para dar nome a toda a alma vivente. Se ele deu nome à espécie, ou deu um nome individual de José Maria Francisco aos seus pets de estimação, olha, não sei propriamente o que é que isso exatamente quer dizer, mas acho que também não é relevante para a história. E diz assim, versículo 20, Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idónea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Portanto, agora estamos a ver Moisés a fazer um zoom específico na criação do homem e da mulher. E disse Adão, versículo 23, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Há Bíblias que dizem chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. É um trocadilho de palavras, varão e varoa. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ora, parando aqui no final de Gênesis 2, não sei, vais ver se alguém disse alguma coisa no WhatsApp. Até agora está tudo agora está tudo silencioso. Ora bem, vamos lá ver. É o seguinte. Portanto,
vemos aqui que Deus, do homem, por uma costela, e eu não li um bocado na diagonal, um livro que comprei de um senhor chamado Adalto Lourenço, acho eu, que fala um pouco sobre Gênesis 1 e Gênesis 2, e por acaso vi a parte em que ele fala a nível do ADN, que está provado cientificamente que viemos todos de uma mesma mulher e de um mesmo homem. Isso está provado cientificamente. Ok. Mas pronto, não vou entrar em questões científicas, eu não sou cientista, eu depois posso dizer qual é o livro, não quer dizer que tudo o que ele diz é certo, é um homem a falar, mas é também um homem que é formado em ciências e, portanto, sabe aquilo que está a dizer. Portanto, sim, nós viemos de Adão e de Eva, dos dois seres humanos que Deus criou no início. De Adão, Deus formou a Eva. E nós, as mulheres, no estudo do livro, na leitura do livro de Light Book Club, o que Deus diz acerca das mulheres, ou o que Deus pensa acerca das mulheres, fala lá acerca deste termo de ajudadora. Certo. No versículo 18, far-lhe-ei uma ajudadora idónea para ele. E vemos que o que é que isto quer dizer? É que é alguém, eu vou parafrasear, que eu não voltei ao livro para ler exatamente, mas é uma pessoa que tem uma força complementar ao homem e que ajuda na batalha, que ajuda no serviço. É a mesma palavra que é usada quando diz que Deus luta por nós, que Deus é a nossa bandeira, que Deus é o Senhor dos Exércitos, Deus está do nosso lado a ajudar-nos. É a mesma palavra que é usada para definir aqui, quando Deus diz que lhe vai dar uma ajudadora idónea para ele. Ou seja, no meio de toda esta criação, no meio já de tanto animal, não havia ninguém equiparado ao homem que pudesse manter uma relação ao nível do homem. E por aí vemos também que uma coisa são os animais e outra coisa é o ser humano. Exato. Mas deixa-me só acrescentar. Eu acho esta expressão, não sei se na Bíblia aí ou se dos irmãos também está igual. No versículo 20, no final, diz: não se achava a desdutora que estivesse como diante dele. Quer dizer, não é ao lado dele, mas diante dele. Parece que é uma expressão de alguém que está junto para, quase como se estivesse ali a dar aquele apoio, é como se estivesse à frente, como se estivesse numa situação de estar lá para o proteger, está lá para desbravar terreno juntamente com ele, quer dizer. Eu acho interessante esta expressão diante dele e, claro, concordo contigo. Na semana passada até comentei um pouco aquela questão quando Deus diz que todos os animais e todo o fruto foi feito para nosso alimento. Claro que existem muitas pessoas e hoje há muitas associações que defendem na defesa dos animais, etc. E tudo isso está correto, não somos contra isso, eu não sou contra isso. Inclusive, ainda há pouco a minha mulher falou-me, e é verdade, porque há 2 dias fomos buscar um cão, nós temos agora 2 cães, uma cadela e um cão. E nós gostamos dos animais, dos bichinhos, é tudo muito giro. Mas não podemos pensar que os bichos são mais importantes que as pessoas, porque não são. Não são, e Deus deixou isto claro aqui. E Moisés também, ao escrever toda a criação e ao escrever e a descrever todo este processo, nos mostra que de facto não havia nada ali, não havia nenhum animal ali que pudesse complementar o homem. Então foi necessário criar uma adjutora, criar uma mulher, uma varoa, como diz aqui nessa expressão. Não desfazendo que os animais que nós temos como animais de companhia, seja cães, sejam gatos ou outros animais, periquitos, aquilo que for, que não tenham o seu lugar na vida do ser humano. Mas substituir pessoas por animais
Não vemos Pois, isso aqui não, na criação. Nós estamos a referir isto mais até porque é o seguinte, às vezes ao lidarmos com tantas pessoas, não é? Já lidamos com pessoas, por exemplo, que já nos chegaram a dizer a nós que preferem lidar com animais do que com pessoas. Eu entendo o que é que a pessoa está a dizer. A pessoa está magoada, está ferida. Eu também prefiro os meus animais de estimação a certas pessoas. Sim, mas não podemos agora, com isso, dizer assim, não, o ser humano não é importante, eu não preciso das pessoas. Eu não preciso das pessoas, exatamente. Isso, se é assim, então alguma coisa está mal connosco. Exato, se nós estamos a pensar assim, então digamos assim, doentes que isso é de uma depravação da criação, do plano original de Deus. Exato. Os animais têm o seu lugar, assim como também, e tanta gente, bem, agora já se começa a falar das plantas e tudo, mas assim como as plantas, lá está. Deus colocou o homem no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E guardar, portanto, manter aquele local bom como Deus o tinha feito. Já agora, desculpa lá, pegando nessa questão do guardar, também dizer o seguinte, que o problema atual da humanidade, ou aquilo que nós estamos a chegar, a uma degradação muito grande do nosso planeta, foi exatamente porque o homem não está a guardar aquilo que Deus criou. Exatamente. Isso é não estamos a preservar, é fruto do pecado. Exato, da queda. E portanto, vemos aqui, Deus vê esta necessidade. É que eu acho engraçado, é que nem foi o homem que pediu uma mulher, que pediu a alguém, diz assim, então o cão tem a cadela, o boi tem a vaca, e eu tenho o quê? É assim, o homem não foi o autor, nem foi ele que pediu a Deus uma mulher, foi Deus que observou que havia uma necessidade, havia realmente aqui um vazio para ainda preencher, ainda não tinha enchido completamente, havia um reino, o reino do ser humano, digamos assim. É como um pintor que disse, falta-me só pôr aqui uma corzinha aqui nesta coisa. Pronto. Exatamente, então o próprio Deus é que viu a necessidade do homem e deu uma mulher. Agora, isto, pode dizer, por causa do casamento, toda a gente, então quer dizer que toda a gente tem que se casar, todo homem tem uma mulher, tem que se casar com uma mulher e toda a mulher tem que casar com um homem para serem realmente felizes. Não é isso que a palavra de Deus está a dizer e não é isso que estamos aqui a dizer. Sendo que, como Paulo diz, há quem não tenha essa necessidade e feliz é... Mas não é regra, é exceção. Exatamente. Agora, o que é que isto quer dizer? É que basicamente o ser humano em si necessita de seres semelhantes a ele para conviver, para formar, para criar, para encher, para construir. Para construir. E foi isso que Deus fez. Por isso eu lembro-me das palavras de Jesus, que diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, sobre o que haveis de comer, o que haveis de vestir, porque Deus sabe que necessitais de todas essas coisas. Exato. Deus sabe que necessitais de todas essas coisas. E porquê? Porque Deus vê, antes de nós até reconhecer, antes de Adão reconhecer que ele tinha uma necessidade, Deus já tinha visto e estava já no processo de suprir essa necessidade. E ele supre essa necessidade e eu creio pessoalmente que no versículo 23 isto é poético, para mim é como se fosse um cântico e digamos assim, inspirado por Deus, se podemos dizer. Para mim, esta é uma frase inspirada por Deus. Porquê? Porque ele diz: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E quem é que nós vemos a citar esta passagem como que Deus disse isto? Foi Jesus? Jesus disse que Deus disse, portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, pegar-se à sua mulher e serão ambos uma carne.
E por isso eu acredito que aqui Adão foi inspirado por Deus para poeticamente para dizer uma verdade que Jesus depois menciona como sendo Deus disse. Por isso é que eu acredito que Gênesis é inspirado por Deus, porque Jesus falou nos escritos de Moisés e disse que Deus é que disse isto. Ok? Então, e que mais? Há algo muito interessante aqui que nós vamos comparar com a Trindade, que é o seguinte, quando no final do versículo 24 diz: e serão ambos uma carne. O que é que isto quer dizer? Ambos uma carne significa que nós vamos ficar colados e vamos ser um só? Não, mas isto, ainda somos dois, é ser um. Como é que é? Eu vou entrar em ti, tu vais entrar em mim, vamos andar sempre agarradinhos um ao outro? O que é que isto quer dizer, sermos um? Sermos um é pensarmos da mesma forma, é termos os mesmos objetivos de vida, a mesma mentalidade, por exemplo. Não é? Sim. Por isso é que, deixa só concluir, que o apóstolo Paulo dizia que não vos ligais a um jugo desigual, que comunhão tem as trevas com a luz, não é? Então, onde é que nós temos exatamente esta palavra, este onde é que está? Está em Deuteronômio 6,4, quando é falado do Shama, que é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único. Em inglês diz: the Lord your God is one. Este e serão ambos uma carne. Este é único, é a mesma palavra que está: o Senhor teu Deus é um. Ou seja, porque nós acreditamos, e as Escrituras nos ensinam que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só. Não, nós não adoramos três deuses. Nós adoramos três na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os três são um. Têm a mesma mente, têm o mesmo sentimento, têm o mesmo poder, têm o mesmo amor. Muitos pensam que o Deus do Velho Testamento é um Deus mau, é um Deus de vingança, é um Deus não sei o quê. E nós vamos ver ao longo dos nossos estudos da palavra que não é assim. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é o mesmo de Gênesis a Apocalipse. Deus Pai não é um Deus mau com sede de vingança e que Jesus veio pagar, veio apaziguar, derramando o seu sangue, acalmar a ira de Deus. Não! Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um só, é um só Deus de amor, é um só Deus todo-poderoso, é um só Deus omnisciente, é um só Deus omnipotente, é um só Deus Criador, é um, mas na pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque o Senhor é um, assim como o homem e a mulher, quando se unem no matrimónio, devem ser um. Mas aqui, são pessoas distintas. Aqui verificamos que não há esta unidade, não significa assim quem é que é o mais importante dos dois. Não é? Porque isto é muito polémico nos dias de hoje, não é? Porque nós sempre ouvimos falar e toda a sociedade foi construída assim, em que o homem tem sempre proeminência. Mesmo até em algumas cartas, os apóstolos, Jesus Cristo, dão a entender essa proeminência, mas em Cristo a única proeminência que Cristo dá valor é no sentido em que o homem de facto foi criado primeiro e depois veio a mulher, mas isso não faz dele mais importante que ela, não faz dele digamos assim o senhor da sua esposa e a esposa um capacho, porque essa infelizmente é a mentalidade no mundo inteiro. Hoje as mulheres lutam pelos direitos iguais, por uma série de lutas que andam envolvidas, umas são discutíveis, como é óbvio, mas o que eu quero dizer é que hoje ainda continuamos a ver uma grande diferença no modo em como a sociedade vê o homem
e como a sociedade vê a mulher. E quando Deus criou tudo, ele diz a palavra do Senhor, e Moisés referiu isso, tudo o que ele fez foi bom. Ele viu que era bom. Então, o que é bom? É bom que o homem e a mulher sejam um e que estejam unidos nessa unicidade. Muito importante isso. E isso é importante porque depois as consequências do erro, já vamos depois ver mais à frente, ou hoje ou no outro dia, iremos ver com mais pormenores. A consequência foi de facto que há ali uma consequência no relacionamento entre a mulher e o homem. Mas isso é fruto desse erro que eles cometeram. Mas não foi assim que no início Deus criou. Por isso é que eu gosto quando Jesus falava muitas vezes, e quando Jesus responde às perguntas sobre casamento, ele diz assim: Moisés permitiu carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações, mas não foi assim no início. E então ele lembra aqui esta poesia de Gênesis. Assim, ele lembra, não foi assim, não foi assim. Como é indivisível Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque são um, porque o Senhor é o único Deus, assim também quando o homem deixa o seu pai e sua mãe e se apega à sua mulher e serão ambos uma carne só. E a partir daí é indivisível, ou deveria ser indivisível. Exato. Porque quando é divisível, vem sofrimento. Claro. Vem aquilo que não é o plano original de Deus. E diz assim no versículo 25: E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Yeah. E a moralidade destes seres humanos, destes primeiros seres humanos, é super interessante. Porque hoje mesmo a nudez, graças a Deus não andamos em nus, e quando existe por exemplo, se nós vemos alguém completamente à vontade com a sua nudez, nós sentimos-nos constrangidos. E por isso é que existem locais próprios e às vezes impróprios para a nudez. Porquê? Porque tudo isso foi alterado com a queda que vai surgir já de seguida. Não sabemos por quanto tempo este estado, digamos assim, de inocência e de pureza e de transparência. Eu gosto desta frase, estavam nus, claro que estavam nus fisicamente, não é? E não se envergonhavam por causa disso, mas no meu ponto de vista, agora sou eu, José Fidalgo, a falar, vejo esta questão da nudez também na transparência do relacionamento que eles tinham. Eu às vezes costumo exortar alguns casais que no casamento tem que haver uma transparência que não pode deixar mínima de dúvida de nada. Se essa transparência for manchada, então aquela união, aquele casamento está condenado ao fracasso. Porque é através desta transparência no relacionamento entre homem e mulher, esta nudez emocional, esta nudez relacional, que faz toda a diferença entre o relacionamento entre marido e mulher. Eu, graças a Deus, louvo a Deus pela vida da Célia, e nós não temos segredos. Nós, graças a Deus, tudo que nós, até coisas que, como solteiros, sem ainda nos conhecermos, coisas que nós fizemos que não devíamos ter feito, sei lá, o que é que seja, nós sabemos tudo um do outro, e isso é absolutamente que é importante. E essa nudez é que dá força ao relacionamento. Essa transparência dá muita força ao relacionamento entre marido e mulher. Portanto, isto é no meu ponto de vista, e eu gosto muito deste versículo por causa
dessa força que me dá aquilo que eu acabei de falar. Exato. E isto também, porque eu começo a pensar, e é esta questão da nudez, a pureza que havia neste estado, neste tempo, entre Adão e Eva, fazia com que eles estivessem à vontade, não havia receio de nada, não havia receio de nada. Portanto, há quem diga, porque as pessoas, porque eles, Adão e Eva, estavam vestidos com a glória de Deus e não sei o quê. Eu acho que nós nem sequer conseguimos conceber com a nossa mente o que é este estado, porque nós já estamos contaminados com o pecado. Não conseguimos entender. Sim, mas a glória de Deus, quando falam assim, aquela pessoa está cheia da glória de Deus, ou alguém, a glória de Deus, assim, a glória de Deus, as pessoas querem anexar isso a vestimentas, ou uma roupa, Exatamente. ou uma luz, uma áurea, sei lá. Sim. Não, a glória de Deus é a bênção de Deus na vida da pessoa. É a graça de Deus na vida da pessoa, é só isso. E portanto, e lá está, e não se envergonhavam. Yeah. Agora, Capítulo 3. queres continuar? Se calhar deixávamos para a semana, ou queres dar aqui uma introdução? Não sei, alguém disse aí alguma coisa ou hoje está tudo hoje está tudo muito de férias. Muito caladinho, Está ninguém tudo diz muito caladinho. nada, está tudo a gozar o feriado. Devem estar a gostar, então a gente está a explicar muito bem. A gozar o feriado. Então, vou continuar. Sim, por mais 5 minutinhos. minutinhos. Então diz assim, capítulo 3. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Queres parar e comentar alguma coisa aqui, ou queres... Sim, vamos parar aqui e apenas dizer o seguinte. Nós agora vamos entrar numa fase, neste capítulo 3, desculpa lá, Moisés vai começar a explicar o que é que está de errado neste mundo. O que é que está de errado? As grandes, quem sou eu, o que estou aqui a fazer, o que há de errado. Essa é a pergunta, é uma das perguntas que a maioria, se não todos os seres humanos fazem hoje, né? O que é que eu estou aqui a fazer? Né? Nasci para quê? Sim. E depois quando nós olhamos à nossa volta, estou aqui a fazer, todas estas misérias que ouvimos, estas notícias que ouvimos todos os dias, as dificuldades que nós próprios temos no dia a dia, as lutas difíceis que nós temos, as nossas perdas, todos nós já perdemos coisas que nos custaram tanto a ganhar, e nós ficamos a pensar, mas porquê? Porquê a mim, oh Deus? Mas porquê é que isto me está a acontecer? E Moisés, ao escrever Gênesis, está a escrever esta história para mostrar, esta narrativa para mostrar ao povo que estava escravo, em que durante um tempo... Agora já não estava escravo. Sim, mas durante um tempo sofreram o que sofreram nas mãos dos egípcios. E eles poderiam estar a pensar, mas porquê? Porquê que há tantas pessoas más no mundo? Mas porquê que será? E tantas dúvidas que as pessoas têm,
E o capítulo 3 de Gênesis começa a explicar os porquês. E nós vamos então para a semana que vem entrar com alguns pormenores muito interessantes para que possamos também olhar para a vida de uma maneira diferente. O que nós pretendemos e o que Deus pretende é que nós saibamos viver neste mundo e Jesus nos ensina a viver neste mundo. Eu gosto imenso, e vocês já me ouviram muitas vezes a falar e a citar esta parte quando Jesus diz: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Porque nós vivemos num mundo que foi de repente de algo que aconteceu, foi invadido pela maldade, e o ser humano, uma boa parte do ser humano da humanidade, escolhe seguir essa maldade. E é essa maldade que tem trazido tanto sofrimento a tantas pessoas, ao mundo inteiro. Então nós vamos, para a semana que vem, entrar nestes pormenores, ver também que no meio deste problema todo que de repente surge, vamos ver a graça de Deus, vamos ver a paciência de Deus, o amor do Senhor que até hoje está presente. Enquanto este mundo não passar, porque um dia isto tudo vai acabar, mas enquanto não acabará, o Senhor está presente para nos ajudar a todos. Mesmo assim, Ele está presente. E é isso que nós vamos ver para a semana que vem, nas próximas semanas, como o amor do Senhor, a graça do Senhor é tão forte, tão poderosa no meio do caos. Glória a Deus. Amém? E pronto, vamos terminar aqui. Quero orar com vocês, agradecer mais uma vez a todos por tudo aquilo que vocês fizeram para ajudarmos aquela família. A irmã Natália de certeza está muito contente com o novo carrinho para usar para o seu bebê. Glória a Deus por isso. Muito obrigado a todos. Que Deus vos abençoe ricamente. Pai, no nome de Jesus Cristo, quero agradecer pela Tua palavra. Te quero agradecer pelo ensino, pelo modo como Tu nos tens ensinado, nos tens ajudado a compreender. Não sabemos tudo, mas queremos conhecer-te cada vez mais. Por isso, Senhor, ajuda-nos para nós entendermos as verdades, para que possamos crescer e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Não nos deixes cair em tentação, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua paciência nos acompanhe todos os dias, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Um beijinho para todos. Até a continuação de um bom feriado e até domingo. Domingo estamos juntos